Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso treinamento de NX 8.5. Treinamento este que já está no módulo de Shape Studio. Nesta aula, nós vamos começar a trabalhar com os comandos de superfície. Nas aulas anteriores, nas duas aulas anteriores, nós vimos um básico e todos os recursos que a gente tem no painel de criação de Studio SP-Line. E agora então nós vamos começar com os recursos de criação de superfície, certo? Junto deste vídeo eu vou mandar para vocês dois arquivos, tá? São esses dois arquivos aqui. Eu vou começar mostrando através do TrueCurves 3. Vamos abrir esse arquivo. E eu tenho aqui algumas linhas, tá? Algumas curvas. Essas curvas são SP-Lines, ok? Percebam que essas SP-Lines elas estão quebradas, ó. Tem uma parte em vermelho e uma outra parte em branco. Isto foi feito, eu criei uma, copiei as outras e modifiquei um pouquinho, tá? Então aqui foi feito de propósito para que vocês vejam o funcionamento do comando, tá? Os recursos de superfície, vamos passar aqui para o Shape Studio. Os recursos de superfície que a gente colocou ainda não apresentam os recursos de TrueCurves. Então vamos adicioná-los a essa barra. Então eu vou clicar aqui, ó, Toolbar Options, vou clicar e vou adicionar na superfície. Eu vou adicionar aqui Sup, que a gente vai utilizar mais adiante, que é super simples. Rapid Surface ainda não, Transitions ainda não, mas eu já vou adicionar ali. E aqui a gente tem TrueCurves, TrueCurve Mesh, Studio Surface. Vamos colocar também o Inside. Depois eu vou colocar também o Versional Sweep, Law Extension. Esse Flange Surface eu posso, é um drop-down, eu vou tirar para colocar o Extension. E o Silhouette Flange, por enquanto não vamos utilizar ele. Section Surface, eu vou adicionar... Vou colocar agora também, tá? E a toolbar aqui nos dá várias opções. Também vou adicionar ela, certo? Daqui, por enquanto, não vou colocar mais nada, tá? Vamos cancelar esse menu. E vamos lá. Aqui a gente tem vários comandos de superfície que a gente adicionou. E esse aqui, ó, é o TrueCurves. Como é que ele funciona? O TrueCurves ele vai criar superfícies através de somente seções. Por que eu digo somente seções? Porque ele não vai permitir criar através de guias. O TrueCurves não permite a seleção de guias. É somente seções, tá? É o que a gente tem aqui, ó, somente seções. Certo? Olha só. Elas não necessariamente precisam ser iguais, elas também não necessariamente precisam estar uma após a outra, alinhada, tá? Isso não precisa ser dessa forma. O importante é eu ter apenas seções para criar a minha superfície, tá? Então vamos lá, eu tenho aqui as curvas para criar a superfície, então eu entrei no comando de TrueCurves, eu vou deixar aqui, ó, Tangent Curves para ele selecionar sempre, em cada seção, selecionar os dois pedaços de curvas aqui. Tá? E aqui a gente tem os sets, que são a lista de seções. Tá? Então, olha só, já vem marcado aqui, ó, Sections, para selecionar as curvas ou ponto. Né? Então, vamos lá, eu vou selecionar essa aqui e vou confirmar com o do meio. Ó. Confirmo com o do meio, ele já adiciona uma seção. Seleciono a próxima, percebam que ele já vai criando a superfície para a gente. Ó. Botão do meio do mouse e assim sucessivamente. Ó. Seleciono uma seção e botão do meio, sucessivamente. Tá? Pronto, então agora eu tenho a lista de seções, ó, são 6 sections, ou 6 seções que criaram a minha superfície, tá? Eu vou dar um OK aqui, não vou mudar nada, vou dar um OK, e eu vou trabalhar agora com um recurso, aqui pode ser feito direto no objeto, ou então nós poderíamos ter feito aqui através do menu Preference, tá? Preference, Modeling, aí nós temos aqui, ó, o Grid Lines, U e V Count, somente no U tem 3, eu poderia ter colocado aqui também 3 para na hora da criação. Olha só, eu vou botar em Wireframe, aí a gente tem essa visualização da nossa superfície, certo? Se eu tirar aquilo lá, ó, Preferences, Modeling, vamos deixar 0 aqui, vou dar um 0 aqui também, ok. Tá? Nesse momento não mudou nada, certo? Porque quando eu criei a superfície, eu estava visualizando essas 3 seções aqui, ó, tá? Só que se eu criar uma outra agora, percebam, eu vou dar um delete, vou de novo aqui no TrueCurves, seleciono e aí eu vou criando. Ó, percebam que ela é uma superfície lisa, tá? Não tem aquelas linhas, ó, olha só,
Eu sei que ela tem a aresta aqui, ó, em toda a volta, mas ela não tem as isocurves de criação. Não é que não tem, apenas não está exibindo, tá? Bom, e como é que eu faço para exibir? Tanto eu posso fazer através do Preferences, Modeling e alterar o Grid Lines aqui, antes da criação, ou eu ainda posso selecionar a superfície, dar um Ctrl J, né, que é para entrar aqui no Object Display, as propriedades do objeto, e na opção de Wireframe Display, eu vou colocar aqui, ó, U e V. Eu vou colocar 3 e 3. Vou dar um aplicar, olha aí, ó, tem então as seções, certo? Então essas linhas que nós temos aqui são as isocurves de criação da minha superfície, certo? Beleza. Percebam que elas estão bem alinhadas, bem perfeitas, né? Então ele vai criar, obviamente, uma superfície bem suave, tá? Existe uma tolerância de afastamento dessa superfície em relação às curvas e, obviamente, que essa tolerância vai ser alcançada quanto mais for difícil, né, mais complexo for as nossas seções. Por exemplo, se eu pegasse e deslocasse essa seção para cá ou para lá, fazendo com que a superfície criasse uma curva aqui, para lá ou para cá, não importa o lado, mas se ela fizesse uma curva, isso faria com que a tolerância trabalhasse nesse sentido, porque como a superfície vai criar uma curva, vai ficar uma superfície mais complexa. Então, a saída dessa seção para a última, ele pode alcançar, sim, a tolerância de afastamento aqui. Mas como aqui todas elas estão num mesmo alinhamento, ó, essa tolerância provavelmente não vai ser alcançada, tá? A tolerância, se a gente editar o comando, está aqui abaixo. Deixa eu fechar alguns painéis para ficar mais fácil. Aqui no Settings, nós temos alguns parâmetros, onde nós temos também as tolerâncias do G0 e do G1, que é a tangência, tá? Nesse caso aqui nós não temos nenhuma tangência, mas no Position é a junção entre a superfície e a curva. Então existe 2 centésimos, né? 2 centésimos e meio de tolerância para ele afastar da curva, dependendo, é claro, da complexidade da superfície, certo? Bom, então já que eu abri o TrueCurves aqui, vamos ver outras formas de trabalhar com ele. Por exemplo, eu vou fechar o Settings, que é bem grande aqui. Quando a gente utiliza aqui ó, no Alignment, a gente troca aqui, ó. Agora está em Arc Length, ou seja, ele está medindo cada seção que você selecionou, ele está medindo o comprimento, o perímetro dessa seção e está fazendo essa divisão aqui, para que as isocurves fiquem perfeitas. Ó. Mas percebam, lembrem, né, na verdade, que a gente tem as seções, deixa eu dar um ok aqui para ficar mais fácil. As seções, elas não são do mesmo tamanho. Tá? Eu tenho essa aqui, ela é muito maior que essa e maior que essa. E provavelmente do mesmo tamanho dessa, ou bem próximo, certo? Então, olha só, essa e essa têm basicamente o mesmo tamanho. Essa e essa já tem também o mesmo tamanho, mas diferente das outras três. Tá? Então, isso faria com que a superfície fosse criada de forma toda irregular. Somente as isocurves que vão ficar irregular, tá, pessoal? Mas isso é importante porque, por exemplo, na hora de renderizar uma superfície com as isocurves irregulares, obviamente a adição de materiais nessa superfície pode também ficar irregular, tá? Vamos supor que você adicione numa superfície reta, você adicione, como essa superfície, se você quisesse adicionar um material de tijolo, por exemplo, todos os tijolinhos têm o mesmo tamanho, o mesmo alinhamento, né? Para ficar bonita, para que a parede fique bonita. Já se as isocurves da superfície tiver ondulações, pode com que a imagem que você esteja projetando na superfície, que você esteja adicionando na superfície através de renderização, pode se deformar também devido à isocurve da superfície, tá? E, enfim, em inúmeras outras análises, isso é importante que as isocurves tenham uma continuidade bonita, tá? Uma continuidade suave, né? Não fiquem toda distorcida, tá? Do que eu estou falando? Vamos editar aqui. E ao contrário de utilizar aqui no Alignment, eu estou utilizando o Arc Length. Eu vou colocar aqui Parameter. Olha só como é que fica as isocurves. Vou dar um OK. Olha aí, ó, tá? As isocurves nesse sentido estão perfeitas, tá? Mas nesse sentido, olha só, elas ficaram todas onduladas. E isso pode, dependendo do material que você adicionar na hora de renderizar, caso seja a sua necessidade de renderizar uma superfície, isso aqui pode criar problema na hora de renderizar um material, certo? Então, são algumas situações que a gente tem numa superfície para a gente estar
utilizando um ou outro recurso. Apesar de ser um comando quase que pouco utilizado, pessoal, dá para se dizer que o TrueCurves ele é muito pouco utilizado, tá? Mas digo pelo meu trabalho, tá? Eu trabalho muito com superfície e eu quase nunca utilizo esse recurso. Mas se você vier a utilizar, então temos que tomar bastante atenção a esses detalhes aqui, tá? Então agora, nesse momento, a gente está vendo a parte do alinhamento aqui. Tem várias opções, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar o Arc Length, ele vai ficar perfeito. Então, esse Arc Length, na verdade, é a opção mais utilizada para manter essa superfície assim, ó, manter ela com as Isocurves bem alinhadas, tá? Aqui é a saída da superfície, patch type, né? Como é a superfície, se ela vai ser formada por múltiplos pedaços ou somente por um pedaço. Obviamente que depende da complexidade, né, pessoal? Se eu colocar single aqui, eu estou forçando o comando, né, eu estou dando liberdade para o recurso de TrueCurves aumentar a distância entre a curva e a superfície e chegar nessa tolerância aqui, de 0,254. Tá? Então, dependendo da complexidade, ele pode chegar a essa tolerância aqui. Ou então, em alguns casos, se for uma superfície muito complexa, ele pode ultrapassar essa tolerância e criar aqui uma superfície toda irregular, deformada, né? E aí a gente vai ver na hora que ela não serve para a gente. Tá? Também temos aqui, então nesse caso aqui eu estou criando um patch apenas, somente uma superfície. E quando eu utilizo múltiplos, eu estou permitindo ao software criar múltiplos pedaços de superfície, mas isso é só na matemática, tá? Se a gente for olhar a superfície, ela é uma peça única, mas aqui a gente permite ele criar múltiplos paths para construir essa superfície aqui, tá? Beleza. Aqui nós temos também, ó, quando eu utilizo o parameter, por exemplo, ele me habilita, lembrem que o parameter vai deixar as isocurves tudo distorcida, mas ele me habilita uma opção de preserve shape. O que é esse preserve shape? A gente está forçando o software a colar a superfície em cada seção que você selecionou. Ou seja, essa tolerância que a gente tem aqui, vamos fechar aqui para ficar mais fácil, ó. Essa tolerância que a gente está dando aqui no G0 position, ele vai zerar. Tá? Ele vai tentar manter a superfície colada na seção. Óbvio que se você fizer isso no Preserve Shape e a diferença de uma seção para outra for muito grande, com certeza vai criar uma superfície deformada, tá? Porque você praticamente está dizendo para ele, ó, zera. Aonde tiver seção, eu quero que a superfície fique zerada. Ela pode ter uma folga de uma seção para outra. Aqui no meio, então, ela pode ter uma variação. Mas quando chegou na seção, ela tem que ser colada àquela seção. Tá? Então, a tolerância vai lá para zero. Né? Aí percebam que, inclusive, ó, ele criou um outro patch aqui. Tá? Vamos colocar aqui single e olha só, não teve solução. Para ele ficar totalmente preservado ao shape, ele vai ter que permitir a criação de dois paths. Bom, obviamente que isso aqui também está acontecendo porque todas as seções, né, pessoal, estão quebradas, tá? Então, isso faz com que o software calcule pedaço por pedaço, né? E aí deu essa separação aqui, tá? Beleza. Então, vou desmarcar o Preserve Shape. Estamos aqui com o parameter que vai fazer as seções toda conturbada, vamos dizer assim, né? Eu vou colocar o Arc Length, tá? E vou dar um OK. Bom, essa então, pessoal, é a forma simples de trabalhar com o TrueCurves, tá? Eu vou fechar esse recurso aqui, não vou salvar, e vamos abrir agora o TrueCurves 1. Ok, vamos iniciar aqui o Shape Studio, beleza. Olha só, tenho aqui também agora outras curvas criadas no vetor Y, todas elas estão direcionadas no vetor Y, tá? E são arcos. Se eu editar qualquer um deles, por exemplo, vou pegar esse aqui, ó, 2 cliques, eu tenho a opção de como ele foi criada, arco por 3 pontos, e eu posso colocar arco por círculo através do centro e mudar o raio dele, tá? Que ele vai só aumentar ou diminuir o raio, mas vai permanecer no mesmo alinhamento. Perfeito, eu cancelei o comando, só para a gente mostrar aqui, ó. Percebam que todos os arcos, tudo bem, eles estão no mesmo alinhamento, mas são de formas diferentes, raios diferentes, tá? Então, aqui eu quero criar novamente um recurso de TrueCurves